Conexão Popular de volta, a gente conversando aqui nos estúdios com Pedro Luiz Beliski, que é o coordenador artístico da Difusora AM, recebendo aqui o Pedro com muito carinho. O Pedro acabou de sair do ar, veio para cá, né, Pedro? Eu fiz o programa, estou apresentando atualmente o Jornal Difusora, eu faço 60 minutos com o Ricardo Alcântara. E depois... Um belíssimo radialista também. Belíssimo, né? Tenho um prazer de trabalhar com o Ricardo. E depois, às 7 da manhã, pela Difusora AM, nós apresentamos o Jornal Difusora. Então, terminei às 9 e foi realmente correndinho. Terminei lá, corri para cá. Pedro, o rádio está passando por um momento de transição, né? Tá. O que você vislumbra aí, vendo o AM passando para o FM, enfim, dando um upgrade? Então, eu acho que a mudança, ela era inevitável, né? O AM, não é que a programação AM ficou superada, não, jamais. Assim como o rádio nunca vai ser ultrapassado por nenhum outro veículo de comunicação, ele é soberano, eu sempre falo isso, que ele é soberano, né? Uma emissora de TV, para se tornar, para ser tão ágil quanto o rádio, ela tem que deixar de ser TV e passar a ser rádio, né? Ela tem que desligar a imagem, colocar um slide e ser uma emissora de rádio. Então o rádio está à frente, né? Ele é instantâneo, ele não tem a necessidade que a TV tem aí de alguns detalhes que atrasam, podemos dizer, perante o rádio. Sim. A notícia e a informação, né? Requer uma logística maior. O rádio, ele é energia, ele é ar, né? Então ele é simultâneo com o que está acontecendo. Mas era inevitável, porque o analógico, ele já prejudica demais a programação, né? O rádio é muito bem sintonizado ainda em bairros da periferia, mas na região central ele é afetado, ele recebe muita interferência. Hoje, em cada sala de escritório no centro da cidade ou em loja, nós temos pelo menos 3 computadores em cada sala. Nós temos 3 computadores, nós temos muita energia, né? muita corrente elétrica, e o analógico sofre com isso. Ele ronca a barbaridade, né? Então, a região central, ele recebe essa interferência negativa, ele caiu muito em matéria de repercussão e de audiência na região central. Na periferia, ele continua forte, né? Porque ele é um parceiro. A grande vantagem do rádio AM, a programação de FM musical, é justamente que, sendo assim o FM é companhia, ele não é amigo, né? Ele é companhia. Ele está ali, eu sempre digo isso, que você pode trabalhar e estudar ouvindo uma emissora FM. Se você estiver ouvindo um rádio AM, você não consegue estudar, você não consegue trabalhar, você vai ser atrapalhado pelo rádio. E não é pelo ronco, é pelo assunto, é pelo conteúdo. O AM sempre teve mais conteúdo, ele sempre teve mais comunicação, interação com o ouvinte. Ah, mas isso é só coisa para o AM? Não, não é. É coisa para a FM também, é essa mudança que nós teremos. O FM, com o fim do rádio AM, a migração do rádio AM, nós teremos as emissoras de FM, algumas conservando o estilo musical, procurando ganhar a audiência, musicalmente falando, mas a força vai ser tão grande entre as emissoras procurando uma audiência do AM, que todas, praticamente, a grande maioria, vai trabalhar com a programação do AM da década de 90, da década de 80, que foi a melhor época, aquela época recente, contemporânea, da interação do rádio ao pé do ouvido. Povo. Ao pé do ouvido, o locutor discutindo a política, discutindo o esporte, aquilo que não tem hoje em FM. Está havendo uma adaptação, se você ouvir algumas emissoras FM aqui na região, em parte desse horário já está sendo feito, principalmente no início da manhã, das 6 da manhã, 5 da manhã, até as 10 da manhã. Os FM, são muitas as emissoras FM que já estão fazendo AM, né? Estão com uma programação de AM. E isso tende a se alastrar. Nós teremos aí um investimento artístico em cima da programação com perfil AM que realmente é muito forte. Pedro, nós falamos aqui nesse momento para muitos estudantes de comunicação, temos várias universidades aqui, vários cursos de comunicação. Com a sua vasta experiência, 41 anos de rádio, eu queria que você deixasse uma definição, a palavra, para os estudantes que nos assistem, ou para quem
gosta, tem uma inspiração aí no rádio. O que é o rádio para você, Pedro? Eu acho que o rádio, particularmente para mim, que sempre vivi dentro de um veículo, né, de rádio, ele é tudo, é a minha vida. Eu não saberia dizer para você o que é que eu poderia me desempenhar, porque eu nunca tentei, nunca pensei em outra coisa sem ser aí um comunicador de rádio. Eu sempre falo para o jovem, né, para aquele que está chegando agora, para que ele nunca se esqueça do que é aquilo que ele aprendeu na escola, na faculdade. Mas ele esteja aberto para o prático. Porque eu sempre digo que se ele se apegar à teoria que é passada pelas salas de aula com excelentes professores, diga-se de passagem, ele vai entrar em confronto com aquilo que é feito na prática, aquilo que é feito no estúdio, aquilo que é feito numa técnica. Se ele for seguir à risca aquilo que ele aprendeu na faculdade, ele não tem facilidade para encontrar campo de serviço. Porque ele vai ter uma necessidade de uma tremenda de uma logística para que ele faça aquilo que ele aprendeu na faculdade. Ele vai ter que ter alguém para fazer o texto que ele vai ler, ele não vai ter. Ele vai ter que ter alguém no fone, no ponto, orientando alguma pergunta. No rádio ele não vai ter. Então ele precisa, são dois mundos. Aquilo que ele aprende na escola, que é fundamental, que o forma, que lhe dá a condição realmente de trabalhar. E depois o estágio e a prática sendo colocadas dentro do veículo de comunicação. É ali que ele vai realmente surgir, é ali que ele vai nascer, né? Ele sai da escola como uma semente já bastante plantada, bastante cultivada, e daí ele vem realmente para o crescimento profissional, que é a prática, né? É você se superar. Eu acho que a comunicação é superação. É você se superar aqueles obstáculos que são apresentados, a dedicação, você nunca ir para um programa de entrevista se você não tiver a resposta do que a pessoa vai falar, sabe? O ouvinte não tem a resposta, mas o radialista, o homem de comunicação, ele tem que ter essa resposta. Ele já tem que saber o que o cidadão vai responder praticamente, até para que ele não seja surpreendido, não, Bernardo? O ouvinte tem que ser, o telespectador tem que ser surpreendido, não nós que estamos ali. Nós temos a obrigação até de ter o conhecimento. É isso que eu passo para a garotada. Nós tivemos um grande problema na minha história, você não perguntou, mas eu vou falar, Bernardo, porque tem a ver um pouquinho com a resposta que eu vou passar para você aqui da pergunta que você fez. Eu estou no rádio desde 1976. Em 1990, década de 90, nós tivemos um grande problema de renovação do rádio AM. Porque todo jovem que entrava na comunicação, fosse na faculdade ou não, mas quisesse entrar na comunicação ou entrava na comunicação, ele não queria trabalhar em FM, ele queria trabalhar em AM, ele queria trabalhar no FM. FM era pop, era cool. Era pop, o sonho dele era trabalhar em FM, né? Hoje ainda, não, hoje nem tanto. O sonho do jovem hoje não é trabalhar em FM, é trabalhar na TV. Então, a mesma dificuldade que o AM teve, porque o jovem se formava e ele queria trabalhar em FM, não no AM, o AM é muito chato, é só fala, é muito assunto. Não, eu quero música, é curtição, né? O FM que estão os meus amigos, estão as minhas amigas e tudo mais, né? FM é tudo. Então, eu ia para o FM e o rádio AM começou a sofrer com isso daí. Apenas aquele que despontava no FM e sentia realmente que ele tinha uma tendência para um bom comentarista político ou esporte, coisa e tal, ele era pensado pelos empresários do FM para o AM. Mas ele não procurava primeiro o AM, ele procurava o FM. Hoje a grande dificuldade que nós temos entre a juventude, aqueles que estão se formando, é que em matéria de comunicação eletrônica, eles pensam trabalhar em TV. Eles não pensam em... A grande maioria, claro que a gente não pode falar de forma geral, mas a grande maioria tem o sonho, né, de trabalhar no veículo e tal. A mesma coisa acontece, eu acho que ele tem que passar no rádio. Mesmo que ele tenha o sonho de TV, ele tem que passar no rádio, porque a TV vai pensá-lo. A TV vai buscá-lo, resgatá-lo dentro do seu sonho, né? Ele não vai se frustrar, não. Acho que ele vai subir. Nós temos grandes repórteres que estão hoje em emissoras de TV de todo o Brasil. Passaram pelo apresentadores de todas as emissoras de TV do Brasil que foram ajudados pelo rádio, né?
foram ajudados pelo rádio. Ali que eles aprenderam a se superar, a se colocar, a ter espontaneidade, a ter o improviso. Porque a grande vantagem que você tem nessa... Os maiores que estão aí hoje passaram pelo rádio. Passaram pelo Silvio rádio. Santos, Faustão, Gugu. Exatamente. Todos eles passaram. Todos passaram. Ratinho começou no rádio. Datena, Márcio Campos, meu querido amigo Márcio Campos, com quem trabalhei, começou comigo aqui na rádio. Nicolini. Tá? Então, são inúmeros nomes que são conceituados hoje na TV e que vieram do rádio. Por quê? Porque o rádio foi escola para eles, a grande escola. Porque o rádio possibilita o improviso. Né? Você tem que improvisar. Você não consegue fazer um jornal com 2 horas lento. Haja notícia para se escrever, para poder falar. Então, na verdade, ali é uma base que você tem da informação e, no mais, está no improviso, na troca de ideias, numa entrevista e tudo mais. Né? Então, isso quem possibilita é o rádio. Você. A arte que hoje você desenvolve aqui na TV Câmara, a TV Câmara ganha muito com o conceito que você tem profissional do rádio. Esse conceito não nasce com a pessoa, esse conceito vem com experiência de vida. E a experiência de rádio que você teve, tanto em AM como FM, porque você é formado pelo AM e pelo FM. É isso aí. Pedro, para a gente finalizar, você sempre foi um crítico, um grande observador politicamente. Como é que a gente vai sair dessa lama? Como é que a gente vai fazer uma limonada? Bom, eu acho que o que está acontecendo agora, eu tenho essa opinião, Beraldo, desculpa até se... O que está acontecendo agora é a história lá atrás que começou a ser escrita. Né? O que está acontecendo agora, nós não estamos escrevendo esse livro agora, não. Começou a ser escrito lá atrás. E muita gente errou. Colocam a culpa no povo. Não, o povo não é culpado. O povo vota, obrigado, mas vota. E ele até, a grande maioria, ele tem o seu voto de convencimento. Ele pode não ser consciente, mas ele é convencido. Ele é convencido pela mídia, ele é convencido por um programa de TV, por um programa de rádio, pelo contato com o cabo eleitoral. Ele é convencido. Então, o voto dele é convencimento. Nós temos aqueles que são mais aprofundados no assunto e esses vão votar conscientemente. E, às vezes, até errados conscientemente falando, né? Porque eles estão ali, deixaram de pensar livremente e passaram a defender um lado. Não, é esse o meu lado e não adianta você falar que não, mas você tem que olhar todo no mesmo plano, você tem que olhar todos os candidatos. Não, todos os candidatos não existem, eu quero esse. De repente, é uma inconsciência. Você tem que apurar todos os, né? Você não pode se amarrar apenas um. Mas o que eu estou dizendo que, para mim, é fundamental? Que o que está acontecendo agora foi preparado ao longo das eleições, Beraldo. Não sei se de forma intencional ou não, mas o que está acontecendo agora aconteceu lá atrás. Então, eu acho que tudo faz parte de um contexto que o Brasil vive. Eu sempre falo isso. A política nossa, ela é judicializada. Então, quando a política é judicializada, quando a política depende da justiça para agir, porque ela depende da justiça. Tudo que ela vai fazer, ela depende da justiça. Nós temos leis para tudo aqui no Brasil. Então, tudo que é feito é sob os olhos da justiça. Ou você consulta a justiça para poder fazer, ou a justiça vai entrar onde você está fazendo política e vai agir. Então, eu acho que tem que ser tudo de acordo. O político tem que saber o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. E a justiça, ela tem que assumir esse papel importante também no cenário, que eu acho que ela é falha também. Tudo isso está acontecendo para mim, eu não compreendo, Beraldo. Eu não compreendo que na justiça hoje, a nível superior, você tenha placar de 4-3 na justiça, 5-4, 4-3. Um pouquinho, a lei é uma só. Como é que essa contagem é tão apertada? Como é que você tem 4 ministros lendo a lei de um jeito e 3 ministros praticamente a mesma coisa?
lendo a lei de uma forma diferente. Será que as nossas leis são tão abertas assim em matéria de interpretação? Tem tanta margem para... Com tanta margem para a interpretação. Então, tudo isso que está acontecendo é em cima disso. Hoje, a grande maioria dos políticos envolvidos, eles não lutam para provar a sua inocência. Eles lutam e insistem, né, quero ver provar. Eles não falam, olha, a minha prova está aqui, a minha está aqui, eu sou inocente. Qualquer discurso que vai lá, né, próprio ex-presidente, quando foi ouvido pela justiça, o que ele falou? Eu pensei que eu viria aqui e teria novidade, teria provas contra mim. Cadê as provas? Quero que prove alguma coisa contra mim. Quer dizer, a lei tem que provar? Não, a lei tem que provar. Mas ela não precisa provar se você apresentar suas provas. A sua prova também é importante. E não deixar só para a questão da justiça. Senão nós vamos para aquele lado aí de fazer a coisa direitinho, ninguém pega. Eu acho totalmente errado. Tudo que está acontecendo hoje no Brasil, tudo que está acontecendo aí, é um limão? É. Mas eu acho que dá para fazer uma limonada. E essa limonada parte da renovação, da renovação da política, né? Você tem que mudar, fazer um outro tipo de jogo. Esse jogo aí está favorecendo só os poderosos. Vai ter que ser mais justo, né? Vai ter que ser mais justo. Tem muito partido no país, minha opinião, que tem que diminuir. Quem é esquerda, quem é direita? Será que é difícil? Ah, não, eu sou meio esquerda, centro-esquerda, eu sou um pouquinho para lá do centro-esquerda. Não existe, gente. Ou você é esquerda ou você é direita. O resto foi inventado para se criar realmente ideologias. Então, eu acho que primeiro a gente tem que dividir nesse patamar. Segundo, até vai ficar fácil para o eleitor saber quem é quem. Por quê? Porque vai ser discutido dentro do partido quem é o bom. Vai ser discutido dentro do partido quem é que tem condição de ir para uma disputa política. Hoje, essa disputa política, ela não está sendo feita dentro do partido, ela está sendo feita fora do partido, né? São líderes que estão acima dos partidos, são pessoas que estão acima do partido, ditando o que é que deve ser feito no país. Então, eu acho que a renovação política, ela se faz, não a renovação só de nomes, eu acho de mentalidade. E também, né, a renovação da forma de disputa eleitoral. Eu não compreendo, por exemplo, que o palanque eletrônico, que é a TV, é o principal palanque eletrônico hoje. Nós não temos mais os comícios, nós temos o palanque eletrônico. Sinceramente, eu não concordo, embora seja lei, mas eu não posso concordar que num palanque eletrônico de 20 minutos, um tenha 8 minutos de tempo e o outro tenha 15 segundos, 40 segundos, 30 segundos. Não vai ganhar a eleição. Não vai ganhar. Se o ruim tiver o tempo que tem, de 7 minutos, por coligações que ele faz e coisa e tal, o bom que está lá com 1 minuto, com 1 minuto e meio, com 45 segundos, não vai ter chance numa eleição. Ele não vai conseguir falar. É isso. Tem que mudar tudo. Tudo bem. Bom, Pedro, muito obrigado pela presença, obrigado pelo papo. A gente sabe da sua correria, do dia a dia, do trabalho agora à frente da área artística da Difusora. Sucesso lá. Muito obrigado. Abraço à equipe, tenho saudades da rede, grandes amigos lá. Você é da casa, né? Você é da casa, a gente gosta muito do Beraldo, né? No meio radiofônico não é Beraldo, é Vavá. É isso? Então você é muito querido, Vavá. No AM era Beraldo Júnior. Não é lá atrás, coisa e tal, né? Mas ainda a gente, na intimidade aí dos companheiros é Vavá, Beraldo, né? E a gente gosta muito de você, a casa todinha sua, e foi um prazer estar batendo esse papo com você aqui. Obrigado. Conexão Popular ficando por aqui. A qualquer momento a gente se fala, a gente se vê. TV Câmara, primeira TV legislativa do Vale. Canal 4 da NET TV. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.